Capítulo 1080, Simulação do Reino Místico. Tradução do Koan. Revisão. Niesen Padrin Li Ming queria levar embora a árvore frutífera das 10 rupturas do Dao. Isso mais do que afetava os benefícios dos discípulos de Ilha Serenã, era o mesmo que segurar um sabre no peito deles. Como ele poderia não atrair seu ódio em tal situação? Se Li Ming tivesse a força de alguém a meio passo do Reino Lorde Absoluto, então, embora eles pudessem ficar insatisfeitos, esse ainda era um nível de poder que eles não podiam questionar e assim naturalmente não diriam nada. Mas Li Ming estava apenas na 8ª etapa da destruição da vida. A 8ª etapa da destruição da vida era muito menor do que o cultivo da maioria dos discípulos diretos. Por exemplo, o próprio Liu Yun estava no nível inicial do Reino Mar Divino. Agora que todos sabiam que Li Ming estava apenas na 8ª etapa da destruição da vida e também estava vindo para roubar o cerne de suas forças, era inevitável que houvesse problemas se criando ao redor dele. Bai Mingyu sorriu levemente ao ver a expressão magoada e irritada de Liu Yun. Ele absolutamente não iria entregar a árvore frutífera das 10 rupturas do Dao. Ele tinha ambições de se tornar o próximo mestre da ilha. Em outras palavras, a árvore frutífera das 10 rupturas do Dao seria sua no futuro. Então como ele poderia ceder a alguém de fora? Mas quando Xiao Aotian terminou o assunto no Conselho dos Anciãos, a advertência final que ele deu fez com que Bai Mingyu sentisse algum medo. Caso contrário, ele já teria unido os 3 grandes anciãos e matado Li Ming antes que ele tivesse a chance de crescer. Atualmente, Bai Mingyu não acreditava nas palavras de Xiao Aotian. Ele só pensava que Xiao Aotian estava tentando ameaçá-los com mentiras infundadas. Mas ele também não se atreveu a se colocar em perigo. Assim, ele jogou fora uma peça para testá-lo. Esse tipo de teste era muito fácil de encontrar. Contanto que ele descrevesse o cultivo de Li Ming e também mencionasse seu objetivo ao chegar à Ilha Serenã, Bai Mingyu nem precisaria agir. Haveria uma multidão de pessoas pegando forcados para ir atrás de Li Ming. Por exemplo, este Liu Yun. E Shuitong participará do Conselho dos Anciãos e também seguirá Bai Mingyu até ali. Ela certamente podia ver através de seus planos. Mas agora que ela viu o atual estado agitado de Liu Yun, ela sabia que ele não iria acreditar nela, não importando o aviso que ela lhe desse, então ela simplesmente balançou a cabeça e permaneceu em silêncio. Porra, isso não é apenas algum descendente que está separado por incontáveis gerações daquela pessoa misteriosa. Essa pessoa já deve ter morrido, caso contrário, porque eles esperariam até agora para mandar um merda como esse para pegar de volta a árvore frutífera das 10 rupturas do Dao? Talvez esse pirralho não tenha nenhuma relação desde o começo e ele por acaso veio devido a algum tipo de registro que foi deixado para trás, então ele pensou em vir para minha Ilha Serenã e enganar a todos nós. Ele acha que somos idiotas ou algo assim. As palavras de Liu Yun se tornaram mais cortantes quanto mais ele falava, mas também era o que todo mundo estava pensando. A aparição de Li Ming aqui era estranha demais. Se alguém não conhecesse a terra sagrada das plumas verdes, eles inevitavelmente desconfiariam da identidade de Li Ming. Apenas voltar depois de 50.000 anos para levar de volta a árvore frutífera das 10 rupturas do Dao não fazia o menor sentido. E Shuitong achou difícil continuar assistindo Liu Yun, embora eu também não queira que os benefícios do Ilha Serenã sejam danificados, suas palavras são muito repugnantes. Li Ming não é tão simples quanto você pensa que ele é. Seu talento é alto e certamente há alguma super influência apoiando-o por trás, caso contrário, é impossível que tal gênio possa ser treinado. Ah! Seu talento é alto. Quão alto poderia ser? Você sabia que ele simplesmente foi submetido ao exame de admissão da Ilha Serenã? Esse é um exame preparado para discípulos do pátio externo, em outras palavras, nada mais do que uma matilha de cães. Se eu escolhesse participar do exame de admissão, também poderia varrê-los todos como se nada. Assim Liu Yun falou, ele já havia chegado em frente ao pavilhão da inscrição vagarosa. Neste momento, Li Ming estava treinando nas fontes termais nos fundos.
Ele não se importava com o que eles estavam falando, mas ele podia sentir que essas pessoas tinham vindo procurá-lo. Li Ming saiu calmamente da fonte espiritual. A água da nascente desceu devagar por sua pele macia. Este foi o resultado do estado de seu corpo ter atingido um certo reino. Depois de obter o corpo perfeito das lendas espirituais, depois do banho, a água simplesmente não molhava o corpo, então não era necessário secar nada. Com um aceno de mão, todas as gotas restantes de água evaporaram de seu corpo. Então, a energia de origem do fogo se reuniu espontaneamente para formar roupas vermelhas que se enrolaram e giraram em torno dele. Irmão aprendiz Júnior Lin. Yi Shuitong sorriu ao ver Li Ming aparecer. Bai Mingil também sorriu e acenou com a cabeça, escondendo toda a sua hostilidade contra Li Ming. Apenas Liu Yun não se incomodou em esconder sua expressão prepotente e arrogante. Seus olhos estavam cheios de provocação quando ele olhou para Li Ming. Li Ming franziu a testa. Ele não parecia conhecer esse sujeito, então como ele poderia ter feito outro inimigo aleatoriamente? Você é Li Ming? Liu Yun avaliava a Li Ming. Seus olhos pareciam um oficial olhando para um criminoso, examinando e cheio de desdém. Ele não esperou que Li Ming respondesse antes de zombar e dizer: eu sou Liu Yun. Ouvi dizer que os seus resultados no exame de admissão foram muito bons. Naquele momento, você pareceu perguntar ao examinador quais eram as qualificações para se tornar um discípulo direto, certo? Parece que você quis dizer como se pudesse alcançar tal ponto facilmente. Quando Li Ming ouviu essas palavras, ficou desconcertado. Mas o que ele sabia agora era que esse Liu Yun estava claramente procurando problemas. Apenas quando ele conseguiu irritar tal pessoa. Desde que chegou ao Palácio Sereno, ele ficou em sua residência. Além de Mu Shuitian, o mestre da ilha e alguns outros, ele basicamente não tinha visto ninguém. Ele passara a maior parte do tempo treinando na nascente espiritual e, mesmo assim, conseguira atrair problemas. Realmente, ele poderia estar deitado no chão e ainda ser atingido por águas vivas. Neste momento, uma transmissão de som de verdadeira essência de Yi Shuitong ecoou nos ouvidos de Li Ming. Desculpe-me, irmão aprendiz Júnior Lin. Liu Yun tem se esforçado para obter o vinho da fruta das 10 rupturas do Dao nos últimos anos, então ele é um pouco amargo em relação a você. Fruta das 10 rupturas do Dao. Li Ming ficou surpreso. O que é uma fruta das 10 rupturas do Dao? Foi a vez de Yi Shuitong ficar surpresa. Irmão aprendiz Júnior Lin, você não veio para a Ilha Serena para pegar de volta a árvore frutífera das 10 rupturas do Dao? Árvore frutífera das 10 rupturas do Dao. Li Ming ponderou um pouco e lembrou-se vagamente de que leu em um dos textos antigos algo sobre a árvore frutífera das 10 rupturas do Dao. Era um tipo de erva medicinal miraculosa celestial e provavelmente havia apenas uma no mundo. Somente quando morria, outro nasceria. Os medicamentos do reino dos deuses foram divididos em 4 níveis: celestial, terrestre, místico e mortal. Os medicamentos celestiais eram os melhores, mas acima deles na verdade existiam medicamentos miraculosos transcendentes. Esses tipos de medicamentos miraculosos transcendentes estavam no mesmo nível de um poder divino transcendente, algo que poderia até fazer o Lorde Absoluto enlouquecer de desejo. Aqueles eram medicamentos lendários que poderiam crescer até 100 milhões de anos. Essa não era uma existência que Li Ming ou mesmo uma influência do nível da Terra Santa pudesse criar. Apenas alguém como o avô de Mu Qianshui seria capaz de acidentalmente tropeçar em tal tesouro. Quanto aos outros, eles não conheceriam e nem entenderiam. Li Ming rapidamente entendeu o que estava acontecendo. Então é esse o caso. Parece que pensei que as coisas eram mais simples do que são. Pensei que os recursos deixados por Mu Qianshui estavam todos com Mu Shuitian, e, desde que eu obtivesse a aprovação de Mu Shuitian e passassem seus testes, eu poderia levá-los. Eu realmente não achei que esses recursos estavam sendo usados pela Ilha Serena. Se eu quiser levá-los agora, a resistência será tremenda. Na opinião de Li Ming, era normal que Ilha Serena não quisesse devolver a árvore frutífera das 10 rupturas do Dao. Em vez disso, ele acharia estranho que eles lhe dessem tranquilamente.
Isso parecia ser injusto, mas isso era simplesmente a natureza humana. Já era um excelente resultado que Ilha Serena não tentou matá-lo. Isto foi provavelmente devido a Mushuitia agindo como um obstáculo. Pirralho, você não ouviu o que eu disse? Liu Yun cuspiu com raiva quando viu Li Ming um pouco distraído. Depois de entender os pontos-chave do que estava acontecendo, Li Ming sorriu levemente para Liu Yun e disse: "E o que é que você quer dizer?" Até mesmo um cego podia ver o que Liu Yun queria. Liu Yun claramente queria criar um show com seu próprio poder para que Li Ming recuasse. No mínimo, Liu Yun seria capaz de desabafar um pouco de sua raiva e se sentir melhor consigo mesmo. Assim que Bai Mijio viu a atmosfera tensa entre Liu Yun e Li Ming, ele saiu para mediar a situação. "Irmão aprendiz Júnior Liu, que tipo de atitude é essa? Não é assim que a minha Ilha Serena trata os seus convidados." O irmão aprendiz Júnior Lin acaba de chegar à Ilha Serena e ele ainda não foi a nenhum lugar. Que tal mudarmos um pouco a paisagem? Li Ming olhou para Bai Mijio. Ele não podia sentir nenhuma hostilidade de sua expressão, mas ele estava bem ciente de que ele era o foco de ódio de todos os discípulos da Ilha Serena no momento. Ele certamente não acreditaria que alguém o trataria com gentileza. Liu Yun ficou surpreso por um momento. Ele olhou para Bai Mijio, intrigado, e disse com uma transmissão de som de verdadeira essência: "Irmão aprendiz Sênior Bai, qual é o significado disso? Por que você está sendo tão educado com esse garoto Lin?" No final, Liu Yun não sabia se havia alguém apoiando Li Ming e ele também não sabia que Xiao Aotian estava apoiando Li Ming. Isso não poderia ser culpado por ele. Simplesmente não havia como ele imaginar todas as conexões complicadas entre a Ilha Serena e as terras sagradas das Plumas Verdes de 50.000 anos atrás. Isso fez com que ele ficasse confuso e também cuidadoso, para não cair em alguma armadilha. "O que? Você quer brigar com ele aqui?" Bai Mijio respondeu. Liu Yun ficou surpreso e então ele disse profundamente: "Bem, eu realmente quero chutar a bunda dele agora mesmo e derrubá-lo no chão. Mas meu cultivo é um reino maior que o dele. Se eu o espancar assim, outros dirão que minha vitória não foi pelo meu caminho marcial. Além disso, sim, esse garoto fez um pedido tão ridículo e ainda assim ele pode ficar em um pavilhão sereno. Há alguém na seita apoiando." Liu Yun de repente percebeu que algo não parecia estar certo. Bai Mijio disse: Bem, independentemente do que seja, o velho mestre da ilha deve sua gentileza à pessoa misteriosa que deixou a árvore divina aqui. Nós não devemos forçar muito a barra. Então é assim. O mundo marcial é sobre a sobrevivência do mais forte. Coisas como graça e gentileza só podem ser discutidas entre pessoas de força similar. Se a diferença for muito grande, então simplesmente não há sentido algum. Temo que essa pessoa misteriosa já tenha morrido. Enquanto Liu Yun falava, Li Ming estava assistindo com um olhar entediado do outro lado, obviamente não se importando muito com eles. Bai Mijio fez pouco caso disso. Ele riu e disse: Irmão aprendiz Júnior Lin, seu talento e cultivo são surpreendentes. Este é um excelente momento para você entrar em um reino místico divergente e ganhar experiência. Você já foi. Eu já fui. Li Ming assentiu. Ele só tinha estado no reino místico da besta divina. Minha ilha Serena por acaso governa um mundo divergente. Se o irmão Li tiver algum tempo, sinta-se à vontade para dar uma olhada. Você pode ser capaz de obter algum tesouro lá. Então, novamente, há sempre perigos ao entrar em um mundo divergente. A fim de reduzir as baixas em um mundo divergente, minha ilha Serena pagou um ótimo preço para criar especificamente uma simulação desse reino místico. Irmão Lin, você tem algum interesse em dar uma olhada? Simulação do reino místico. A mente de Li Ming se agitou. Ele estava realmente um pouco interessado. Ao lado, os olhos de Liu Yun se iluminaram. Ele obviamente pensou em alguma coisa. Isso mesmo, uma simulação do reino místico. Existem todos os tipos de perigos na simulação do reino místico, mas você poderá sair em segurança. E, quanto menor o seu tempo, maior o valor do tesouro dessa simulação que você obterá. Isso também provará que você é muito mais forte.
Se você vivenciar a simulação do reino místico por tempo suficiente, então, quando entrar no verdadeiro mundo divergente, será capaz de lidar com situações inesperadas muito mais facilmente.